Estamos de volta com o curso de Matemática e suas tecnologias. Está curioso para saber qual é a próxima questão? Então fica ligado. É com você, professor. Olá, eu sou o professor Alfredo Castelo e a gente vai à resolução comentada da prova de 2020 do Enem. A prova azul é a que a gente escolheu para resolver as questões. Hoje a gente vai abordar nessa questão um tema importante que é de geometria espacial. Nós vamos mostrar para vocês a resolução da questão 151. Vamos passar aqui para vocês saberem de que questão a gente está falando. Essa questão 151, ela, dentro da geometria espacial, ela fala de pirâmide. E a gente precisa lembrar que a geometria espacial começa com aquele estudo dos poliedros. Aí, dentro dos poliedros, você tem os prismas, que são sólidos formados por figuras planas, né? Paralelas, ligadas por todos os seus pontos. Essas figuras planas são congruentes e são chamadas de bases do prisma. Aí, além dos prismas, nós temos as pirâmides, que são formadas por figuras planas, ligadas por todos os seus pontos até um vértice. E nós temos também os chamados sólidos de revolução, né? O cilindro, o cone, a esfera. Mas essa questão 151, ela vai focar exatamente na pirâmide, tá bom? Então vamos começar a leitura. Ele diz: uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são: item A, 2 quadrados e 4 retângulos. Será que para a gente formar um tronco de pirâmide de base quadrada, a gente precisa de 2 quadrados e 4 retângulos? Vamos já ver. O item B diz que é formado por um retângulo e 4 triângulos isósceles. O item C, 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. O item D, 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios isósceles. E o item E, 2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos. Primeiro, um triângulo é chamado de isósceles quando ele tem exatamente 2 lados iguais, ou até pode ter 3 iguais, aí ele seria um equilátero, não deixaria de ser isósceles por isso. Mas um quadrado precisa ser um quadrilátero com todos os ângulos retos e os lados iguais, aí é um quadrado. E um trapézio? Trapézio basta ter 2 lados paralelos. Qualquer figura plana que tenha 2 lados paralelos já é um trapézio. Mas para ser um trapézio isósceles, você tem que ter 2 lados de mesma medida. Aí ele será isósceles. E aí vejam o seguinte, ele disse que esse templo pode ser representado por um tronco reto de base quadrada, como vocês podem observar. Então eu estou pegando uma pirâmide reta de base quadrada e formando um tronco. Vamos dar uma olhada aqui em umas imagenzinhas para facilitar? Quando a gente fala de pirâmide, aí você pensa às vezes na pirâmide do Egito, né? Aí na internet tem muitas imagens à sua disposição, nos livros também, das pirâmides do Egito. E nelas você vai observar que a base é quadrada. E a pirâmide do Egito, ela vai até o seu vértice. Já existem pirâmides, por exemplo, no Peru, né, construídas pelos Incas, como a gente vai ver, que as pirâmides não são construídas até o seu vértice. Vamos já mostrar. Antes, se eu quisesse fazer um esboço dessa pirâmide aqui de base quadrada, nós poderíamos desenhar um quadrado, ó, com vértices, por exemplo, A, B, C, D. E daqui nós puxaríamos tudo para um único vértice. Então, essa pirâmide teria base ABCD e vértice V. Agora,
Se você der um corte nessa pirâmide, ela pode se tornar um tronco de pirâmide como essa outra que está aqui embaixo, que seria uma pirâmide mais com a característica dos Incas, lá no Peru, como eu disse. E aí, essa pirâmide aqui embaixo, né, que eu estou destacando aqui para vocês, é uma pirâmide em forma de tronco, na verdade, de pirâmide. Ela foi cortada. Como é que ela foi cortada? É como se a gente fosse traçando linhas paralelas à base, como eu estou mostrando aqui essas linhazinhas vermelhas, ó. E cada uma dessas linhas formou essa região aqui embaixo, ó, que é justamente o tronco da pirâmide. Quando a gente passa essa seção plana aqui, ó, ou secção plana, tanto faz, essa seção plana forma uma pirâmide aqui em cima, que seria semelhante à pirâmide original. E embaixo ela forma o que a gente chama de tronco de pirâmide. Ó. Tudo bem? Aí então, dessa maneira, eu vou destacar aqui para vocês o tronco da pirâmide. Esse tronco, ele é formado por dois quadrados. Vamos fazer assim, ó. Essa figura que está aqui embaixo já era a base original da pirâmide. Então, é um quadrado. Quando eu passei a secção plana, formou um outro quadrado aqui em cima, ó. Então, você já sabe que a figura que a gente está tratando é formada por dois quadrados. Fora isso, você tem as laterais da pirâmide. Por exemplo, ó, aqui eu podia dizer que era A, B, e nós vamos dizer aqui que eu tenho, por exemplo, E e F, ó. ABEF é justamente uma figura que tem dois lados paralelos, portanto é um trapézio. E esse trapézio tem esse lado igual a esse, portanto é um trapézio isósceles. E se eu pegar, por exemplo, BHIE, pronto, esse outro trapézio lateral também é isósceles. E lá atrás, ó, bem aqui atrás, tem outro trapézio isósceles. E nessa lateral aqui tem outro trapézio isósceles. Então, o tronco de pirâmide de base quadrada, se é uma pirâmide reta, esse tronco acaba formando o quê? Ele forma uma figura com dois quadrados e 4 trapézios isósceles. E isso é o que consta em qual dos gabaritos aí? Vamos encontrar? Letra C de casa, né? 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Eu acho que eu tinha falado triângulo, 4 trapézios isósceles, corrigindo, viu? Olha lá, o tronco é formado de 2 quadrados e 4 trapézios isósceles, tá bom? Aí, só para que vocês se situem, bem aqui em cima, ó, vou chamar isso aqui de EFGH, pronto. Essa pirâmide EFGHV, essa pirâmidezinha menor, ela sim é formada de 4 triângulos isósceles e um quadrado. Mas o tronco é formado de 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Tudo bem? Portanto, como eu tinha dito, o gabarito é letra C. E aí a gente encerra mais uma questão, a número 151 da prova azul. Olá, eu sou o professor Alfredo Castelo e nós vamos à resolução comentada da prova de 2020 do Enem. Hoje a gente aborda a questão 152. E essa questão da prova azul é uma questão com noções de geometria espacial. Nós vamos dar uma lida primeiro, depois a gente vai fazer uma base, né, no conteúdo necessário para que vocês compreendam bem a questão. Em seguida a gente resolve, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, a questão 152, ela diz assim: para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que já chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona
as medidas das alturas y e x é dada por... Note que esse trecho aqui se refere a essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui desse processo de aeração. Isso aqui acontece, por exemplo, quando vão fabricar sorvetes e que eles jogam ar, né, naquela massa para que o sorvete ganhe volume. É um processo de aeração, né? Aí vamos ler a questão agora desde o começo, mostrando a imagem. Ela diz, um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Ó. Então, presta atenção. Esse líquido que foi puxado passa pelo aerador A1, aumentando em 15% o volume. Aí ele diz assim, em seguida passa pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume, agora de 10%. Ó. Então, quando ele passa aqui, ele aumenta 10% do volume. Ao final, ele fica armazenado em um tanque T2, como mostra a figura. Aí ele diz, os tanques T1 e T2 são prismas retos de base quadrada, também conhecidos como paralelepípedos retângulos. Ó, um prisma é uma figura formada por bases paralelas ligadas por todos os seus pontos. Esse tanque T1, ele é um prisma reto de base quadrada. Esse tanque T2 também, só que ele está deitado. Mas os dois podem ser chamados de paralelepípedos, como eu também vou já explicar com mais calma para vocês. Aí ele diz, ó, os tanques T1 e T2 são prismas retos de base quadrada, retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C2 e largura 2L. Pronto, agora que a gente está vendo isso aqui, a gente consegue entender melhor o que é que a questão estava pedindo. Ó. Ele diz, para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido, o responsável deve saber a relação entre a altura do líquido no primeiro tanque e a altura no segundo tanque. Porque, ó, se eu encher demais esse primeiro tanque aqui, ele vai, com os aumentos de volume, ele vai derramar no segundo tanque, vai transbordar. Então, a altura que eu vou colocar aqui, ó, x, ela tem uma relação com a altura y lá no tanque 2, não é verdade? Então, o que ele está pedindo a gente nessa questão é justamente para a gente relacionar a altura final com a inicial. É isso que a gente tem que saber fazer. Mas ele falou que o volume inicial é um volume qualquer e passa por dois aumentos, um de 15% e outro de 10% até chegar no volume final, que é no tanque 2. Então, para resolver essa questão, você precisa saber calcular volume de um paralelepípedo, ou do prisma quadrangular, no caso. Vamos mostrar aqui alguns lembretes. Olha lá. Um prisma reto, ele também pode ser chamado de paralelepípedo reto retângulo, ou também de ortoedro, certo? Que seria justamente um sólido em que todos os ângulos internos são retos, né? Todos os segmentos são ortogonais. E aí nós vamos colocar aqui a figura do paralelepípedo. Eu gostaria que vocês lembrassem de que todo paralelepípedo ele tem 3 dimensões, que a gente pode chamar de comprimento, largura e altura. Eu vou chamar aqui de A, B e C. Agora, essas dimensões vão nos dar condições de descobrir a área total e o volume. Se uma questão tivesse nos pedindo a área total do paralelepípedo, vamos escrever aqui, ó, a área total. Ela seria a área da base, que é um retângulo. Então, a área dessa base aqui, vou até escrever assim, ó, AT de área total. A área da base é A vezes B, né, ó? Porque aqui é um retângulo. Então, a área dessa base aqui seria base vezes altura, então é A vezes B.
Só que acontece o seguinte, que o teto nessa base superior é igual à base inferior. Então, tem uma área total, seria 2 vezes AB, mais essa lateral aqui, ó. Quem é a área dessa lateral? É B vezes C, porque também é um retângulo, ó. Só que essa lateral tem a mesma área dessa outra lateral aqui, ó. Não é verdade? Então, eu vou ter que somar com 2 vezes BC. E essa área frontal, ela é A vezes B, ó. Aqui também é um retângulo de comprimento A e altura C, na verdade. Então, é A vezes C. Essa área frontal é AC, que é igual a das costas, ou seja, 2 vezes AC. Dessa maneira, se nós colocarmos o 2 em evidência, fica 2 vezes AB mais BC mais AC. Pronto, fechou. Essa é a fórmula da área total de qualquer paralelepípedo. Porém, você vai ser cobrado naquela questão do volume. E o volume de um paralelepípedo é o volume de qualquer prisma. É a área da base multiplicado pela altura. A área da base é A vezes B e a altura é C. Então, o volume de um paralelepípedo é muito fácil de gravar. A vezes B vezes C, ou seja, o produto das 3 dimensões, ABC. Pronto. Sabemos a área total, o volume. Também podemos ser cobrados em outras questões da diagonal da base e da própria diagonal do paralelepípedo. Se alguém pedir para você descobrir só a diagonal da base, você pode usar o teorema de Pitágoras, dizendo que essa hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu estou usando apenas Pitágoras, ó. Então, essa diagonal seria a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porém, muitas vezes você será cobrado da diagonal do paralelepípedo, que eu vou chamar de D maiúsculo aqui, ó. Então, também posso usar Pitágoras dizendo que diagonal ao quadrado vai ser igual a diagonal da base ao quadrado mais aquela altura ao quadrado. Dessa maneira, quem é essa diagonal da base ao quadrado? É A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, quando eu somo com C ao quadrado e tiro a raiz, fica raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Pronto. Nós acabamos de descobrir aqui todas as fórmulas, né, mais importantes que existem de paralelepípedo. Tudo bem? Na questão, a gente vai falar basicamente do volume, mas eu aproveitei para revisar as outras, ok? Vamos lá, vamos resolver então a questão que a gente tinha começado, 152. Olha lá, quando ele nos disse que esse tanque T1, ele tem comprimento C e largura L, eu posso muito bem dizer que isso aqui é o comprimento, isso aqui é a largura. Já o tanque T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. E ele quer a relação entre a altura que eu posso colocar aqui de líquido e a altura que vai sair após os 2 aumentos de volume, ó. Essa altura aqui, ele mandou chamar de Y. Agora, o primeiro aumento foi de 15%. O segundo aumento foi de 10% no volume. Então, o que é que eu preciso observar? Nós podemos dizer, bem aqui em cima, ó, que o volume 2 vai ser igual a quanto? Tudo que é 100% e recebe um aumento de 15% passa a ser 115% do que ele era antes, concorda? Então, depois desse primeiro aumento, ó, ele passou a ser 115% do volume inicial, que eu vou chamar de V1. Mas aí ele passa por um segundo aumento de 10%. Então, eu vou multiplicar isso por 110%, ó, de V1. Olhe bem, o que é o V1? É o volume inicial do líquido. E o que é o V2? É o volume final do líquido. Aí, quem é V2? Então, é o volume desse paralelepípedo de líquido aqui formado.
Eu disse a vocês que o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vou fazer 2L vezes L sobre 2, vezes C sobre 2. Corrigindo aqui, só apagar esse L aqui, ó. Pronto. Vamos lá. 2L vezes C sobre 2 vezes Y. E isso vai ser igual, corta esse zero com esse, ó. Aí vai ficar 115 sobre 100 vezes 11 décimos do volume 1. E quem é o volume 1? Comprimento, largura, altura vai ficar L vezes C vezes X. Ó. Pronto, agora eu vou conseguir a relação entre o X e o Y que a questão nos pede. Eu posso simplificar, por exemplo, esse 2 com esse, ó. Como esse C passa para o outro lado dividindo, ele corta com esse C. Esse L com esse L, sobrou então que Y é igual a 115 vezes 11, que eu vou fazer a conta aqui separado, ó. 115 vezes 11, vai ficar 1 vezes 5 é 5, 1 em 1, depois aqui 5, 1 em 1 de novo, e essa soma aqui vai nos dar 5, 6, 2, 1. Então nós temos 1.265 sobre 100 vezes 10, que é 1.000, vezes quanto, hein? 1.000 vezes x, ó. Ok? E aí, se eu dividir 1.265 por 1.000, nós acabamos de encontrar que y vale 1,265x. Pronto, era isso que ele queria. Relacionar o y com o x. Então, conseguimos. O gabarito seria justamente a letra A, né? Y é igual a 1,265x. E aí está mais uma questão resolvida, a 152 da prova azul. Até a próxima. Por hoje é só. Lembre-se de tentar resolver as questões de edições passadas no Enem. Guarde as dicas que você recebeu hoje aqui e coloque em prática. Assim você vai se superar. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!